Leiamos o Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Verso 7, acompanhe conosco. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Verso 14 diz: graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Verso 16: os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Verso 19: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra mim, e como os Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Verso 22: aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Em voz alta na sua casa, repita comigo o verso 24. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ore conosco nesta hora mais uma vez. Pai, nós Te rendemos graças pela Tua palavra lida. Te adoramos, Senhor, porque Tu és o Deus que fala conosco e conhece o mais profundo do nosso ser, Senhor. Entra, Senhor, na nossa vida e que a Tua palavra possa frutificar a 100 por 1, Senhor. Nós Te clamamos, Senhor, que nossos ouvidos estejam bem atentos, que a nossa mente esteja alerta para ouvir a Tua santa palavra. Por favor, Senhor, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A liturgia de Israel nos ensina a sermos sinceros em toda circunstância no louvor e adoração ao Deus vivo e verdadeiro. O povo de Israel é o povo cuja história é contada no Antigo Testamento. Os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que quando foram libertos da escravidão no Egito, passaram 40 anos no deserto, conquistaram a terra prometida, foram governados por juízes e depois pediram um rei. Deus foi misericordioso e escolheu primeiro Saul e depois Davi.
Davi foi o maior rei de Israel. E ele também era um músico, um exímio compositor. E em toda circunstância, em toda e qualquer circunstância, Davi nos ensina a levantar um louvor de adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Em toda circunstância, se eu estou pastoreando as ovelhas, se eu sou pastor de ovelhas, eu digo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se eu estou cercado de inimigos, eu digo, tomara Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Se eu estou afligido, eu digo, o Senhor é a minha rocha inabalável, socorro bem presente na hora da angústia. Quando eu estou louvando, eu posso profetizar, eu posso derrubar o reino do mal, as cadeias malignas. Perceba, quando Davi tocava a sua harpa, os espíritos malignos saíam do rei Saul. E quando o rei Saul se encheu de ódio contra Davi, o rei Davi, antes de ser rei, perseguido por Saul, ele orou ao Senhor e teve proteção. E foi salvo da morte por diversas vezes. Davi nos ensina, em toda circunstância, a louvar a Ele. Em toda circunstância, a falar com Ele. Em toda circunstância, a ter comunhão com Ele. Inclusive, quando ele nos revela pela boca dos profetas, quando ele revelou pela boca do profeta Natã os pecados do rei Davi, Davi se prostrou diante do Senhor e orou ao Senhor com um salmo, reconhecendo que era pecador. O Senhor não quer de nós apenas palavras bonitas. O Senhor quer de nós sinceridade. O Senhor quer toda a nossa vida. O Senhor quer ter controle sobre tudo em nós. Esse Deus nos ensina a o adorarmos. E a liturgia de Israel, desde que a história bíblica é contada, é sempre algo que existe, é o louvor. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito e passou pelo Mar Vermelho, quando chegaram do outro lado, cantaram louvores ao Senhor. Quando a Arca da Aliança chegou em Jerusalém, eles cantaram louvores ao Senhor. Quando o templo em Jerusalém foi erguido, eles cantaram louvores ao Senhor. Quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles entoaram sim um cântico de lamentação ao Senhor. O Salmo 137, nas margens dos rios da Babilônia. Em toda circunstância, os salmos nos ensinam a levantar ao Senhor uma oração, uma súplica, uma poesia. Ele nos ensina a desabafar com o Senhor, ser consolado por Ele, se alegrar nele, profetizar através da sua palavra. Porque quando eu me encho do Espírito Santo, eu transbordo, eu me torno uma testemunha, eu falo para os outros, eu canto louvores de uma forma audível, que as pessoas em volta vão ouvir, vão ver que eu sou diferente, que eu sou sal da terra e luz do mundo, porque eu levanto louvores a Ele. Os salmos nos ensinam isso. Israel deve se relacionar com Deus, lembrar-se sempre que Ele está presente. Deus esteve no controle da história, mas Israel nem sempre esteve no controle da história. Na verdade, posso dizer assim, nunca esteve. Israel fugiu do mandamento do Senhor. Israel, tantas e tantas vezes, resolveu adorar a outros deuses. Assim como nós fazemos tantas vezes, quando adoramos a nós mesmos, as coisas que temos, a outros deuses desse mundo, aos prazeres, a todas as coisas que esse século tem a nos oferecer, e o Deus desse século tem a nos oferecer dia após dia. Às vezes nós escolhemos as coisas do mundo no lugar das coisas de Deus. Assim também fazia o povo de Israel. Mas em toda circunstância, posso dizer que Deus não perdeu o controle da história.
Deus tem propósitos inimagináveis, insondáveis. Ele foi conhecido, o rei Davi, como homem segundo o coração de Deus. Ele sabia que tinha confiança no divino pastor. Ele sabia que para ser um homem reto, ele teria que estar constantemente aos pés do Senhor. Constantemente conectado com o Senhor. Porque o Senhor não quer apenas ser adorado por nós, não. Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer que a gente, como posso dizer, esteja em plena comunhão com Ele. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Altíssimo, com o propósito de estarmos unidos a Ele. Como Ele está unido com o Filho Jesus, nós devemos estar unidos a Ele. Já falamos sobre isso, o padrão de unidade bíblica, aqui no culto da juventude, online, um dos principais padrões bíblicos de unidade é a própria unidade da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando olhamos para nós mesmos, nós nos sentimos por vezes limitados, impotentes. E percebemos que é uma ilusão achar que a gente tem controle de alguma coisa. A gente quer ter controle. A gente busca ter controle. Nós nos afligimos para que nós mesmos e as pessoas tenham alguma impressão de que nós temos o controle da nossa vida, que existem um padrão de sucesso terreno em nossa vida, quando no nosso íntimo sabemos, e Deus sabe mais do que nós mesmos, que nós não temos o controle da nossa vida, porque constantemente nós planejamos e somos surpreendidos por imprevistos. Coisas que não estavam no script, coisa que a gente não imaginava. Essa semana, devido aos grandes acontecimentos que aconteceram na nação, um grande agente público muito poderoso nesse país declarou: nesse país de tédio não se morre, porque todo dia a gente tem alguma novidade para entreter a nossa mente, para direcionar as nossas preocupações. Porque nós estamos preocupados com o que pode acontecer de nós. Todos nós estamos ansiosos por preservar a nossa vida. O mundo está se tremendo de medo da morte, da doença, do vírus, da tragédia, do desemprego. Apesar de Jesus ter nos ensinado a olhar para os lírios do campo, a realidade do nosso cotidiano, nós não olhamos para os lírios do campo. Nós estamos preocupados. Não faz parte de nós sermos dependentes. Não faz parte da nossa natureza humana nos humilharmos perante de uma autoridade acima de nós. Não. O que faz parte da nossa natureza é o orgulho, é a vaidade. O que faz parte do nosso ser é exatamente parecer para nós mesmos e para os outros que somos alguém, que somos alguma coisa. Nós fugimos desse nosso intento quando nós reconhecemos, e não apenas uma vez, mas no cotidiano e em todas as circunstâncias, a realidade de que nós somos completamente dependentes de Deus, que está no controle de todas as situações, inclusive nas quais nós não temos o controle delas. Planejamos a nossa vida, nos desesperamos quando vem um imprevisto, e a palavra nos ensina a tão somente
nos colocarmos debaixo das mãos de Deus. Se constitui algo contra a natureza humana reconhecer que Deus é soberano. Nós queremos ser senhores de nós mesmos, mas se nós nos achegamos a Deus, quando o Espírito passa a habitar em nós, isso nos leva a reconhecer essa tão confortadora e maravilhosa realidade de que Deus está no controle e que Deus é soberano. Isso nos conforta. Para quem não tem o Espírito Santo, para quem não conhece Jesus, pode trazer temor, pode trazer desespero, ser mandado, não ter o controle. Saber que tem alguém muito mais poderoso e insondável em poder e autoridade do que nós. Para o mundo, isso parece algo que gera temor, espanto. Não, eu não quero. Eu quero controlar a minha própria vida. Eu quero ganhar a minha própria vida. Mas, quando nós somos libertos dos prazeres do mundo, nós nos regozijamos quanto mais nós somos dependentes de Deus. Lutamos para fazer parecer que estamos bem, que estamos no controle da situação, que temos saúde, que somos sucesso, que temos sucesso, que em tudo nós somos jactanciosos, em tudo nós mascaramos as nossas dores e fraquezas, em tudo nós relutamos. Muita gente reluta até em ir ao médico, muita gente reluta, como eu, reluta até em reconhecer que está doente, finge que não está, para aparentar que está tudo bem, e não está muito bem. Todos nós, mais dia menos dia, nós vamos perder essa vida que a gente passa o tempo todo lutando para ganhar. E nós vamos perder. E não temos o controle da nossa vida, porque a qualquer momento, a vida é como um fio. E a qualquer momento nós podemos morrer. E nós não temos o controle. Quantas coisas maravilhosas Deus tem a nos ensinar com esse período que nós estamos de distanciamento social. Dias de tribulação, dias em que todo mundo percebe e a gente percebe que não estamos no controle, são dias em que Deus nos trata. São dias que Deus manifesta seu amor e a sua misericórdia através da tribulação. Como diz no Salmo, Senhor, que nós possamos nos alegrar pelos dias que Tu tens nos afligido. Salmo 90. Que nós possamos nos alegrar pelos dias que Tu tens nos afligido. Ele quer nos tratar, Ele olha para nós em toda circunstância. Inclusive quando está tudo caótico aos nossos olhos, Ele deseja falar conosco. Se você não leu, leia o livro que o John Piper publicou essa semana, através da editora Fiel. Foi, inclusive, postado o link para você baixar tanto o PDF, como também o audiobook no grupo da Mocidade, você que faz parte da nossa Mocidade. John Piper lançou um livro falando exatamente sobre onde está Cristo no coronavírus. O que Cristo tem a nos ensinar, tantas e tantas coisas. São 11 capítulos a respeito de coisas que Cristo tem a nos ensinar nessa circunstância que nós estamos vivendo. Ele mostra o seu poder, Ele forja situações fora do nosso controle para mostrar ao mundo que Ele está no controle. Você, engenheiro, que construiu um prédio muito forte, muito ancorado, com colunas muito, como posso dizer, potentes, aquele prédio que para derrubar... Só Deus. E Deus te diz, realmente, eu posso mandar um ciclone, eu posso mandar uma tempestade, eu posso fazer coisas que você não vai estar no controle. Eu posso fazer um vulcão explodir, destruir a cidade que você construiu.
você que pensava, que planejou tantas coisas, eu tenho o poder de enviar um vírus de doença e parar tudo. Eu estou no controle. Por isso Deus, o próprio Deus, forja situações para que nós reconhecemos que não estamos no controle, mas que Ele está no controle. Ele nos ama e por isso Ele permite essas situações. Como diz a palavra, Ele fez a ferida, Ele sara a ferida. Ele está no controle de tudo. Vamos falar um pouquinho mais adiante quando chegarmos na exposição dos versos. Ele mostra ao mundo através de suas testemunhas nós, dos que creem em seu nome, dos que confiam nele, que creem na sua palavra, a igreja, que por isso pregam e vivem sendo testemunhas vivas da sua soberania. Nessa situação em que o mundo está caótico, é a situação em que a igreja se levanta como uma voz profética do Senhor e diz: nós temos a solução. Nós sabemos quem está no controle. Nós sabemos o que pode dar paz em meio ao caos. Nós sabemos quem pode nos dar salvação? Quem pode nos livrar da morte eterna? Nós sabemos quem pode nos dar a vida eterna. Nós temos a resposta como sal da terra e luz do mundo. Nós somos testemunhas de Cristo. Conhecemos a palavra e o mundo é testemunha desse século. O mundo dá testemunha do caos. O mundo dá testemunha das coisas completamente fora do controle. O mundo dá testemunho que tudo vai se acabar. O mundo dá testemunho de que vamos nos encher com os nossos próprios prazeres, enquanto ainda temos juventude. Isso dizem as testemunhas do mundo, enquanto que as testemunhas de Cristo dizem: Deus está no controle. Você tem sido testemunha, responda para si mesmo, testemunha viva da soberania de Deus sobre essa situação? Ou tem se somado ao desespero, à desesperança, o pânico e ao caos? Você testemunha Cristo ou testemunha desespero? Você é testemunha da paz que excede todo entendimento? Você é testemunha da justiça? Você é uma testemunha da salvação? Ou você é uma testemunha da desesperança, do pânico e do caos? Davi compôs o Salmo 139 numa circunstância em que ele estava aflito por causa de uma situação muito adversa. Davi estava receando morrer. Davi estava com medo de inimigos que estavam o perseguindo. Davi descreve no próprio Salmo que tratam-se de homens sanguinários, homens de sangue estavam perseguindo o rei Davi para o matar. Davi estava em pânico, Davi estava muito preocupado, Davi estava desesperado, com medo de morrer. E ele escreveu um salmo ao Senhor, ele compôs um salmo ao Senhor. Ele clamou a Deus para que os seus inimigos fossem destruídos, reconhecendo em louvor que Ele é o único poderoso e soberano para livrar. Sobre aquela situação e sobre toda e qualquer situação. Que diz o verso 1: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe por que o Senhor nos conhece? Porque foi Ele que nos criou. Ele nos conhece, inclusive, mais do que a nós mesmos. Nós nos surpreendemos com as coisas que fazemos. Ele nos conhece
de forma que Ele nos forjou completamente, conhece a nós mais do que a nós mesmos, e se a gente reconhece que Ele nos conhece mais do que nós mesmos, nós nos recebemos a identidade de filhos quando nos reconciliamos com o nosso Criador, com o nosso Pai. E Ele passa a habitar em nós, o Espírito Santo, o próprio Deus habitado em nós. Ele nos sonda e Ele nos conhece. Verso 2: sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Para muitos, saber disso pode gerar um temor, pode gerar um medo. Saiba dessa realidade, pare para pensar um pouco nessa realidade que eu acabei de ler aqui. O Senhor conhece todos os seus pensamentos, os voluntários e os involuntários. Aquele que você programa para pensar e aquele que você pensa sem querer. O Senhor conhece todos os mínimos pensamentos. O Senhor te conhece completamente, conhece os pensamentos elaborados, conhece o que você vai pensar, conhece os pensamentos automatizados, os pensamentos propositais, conhece todas as suas ações, inclusive as ações às quais você se arrependerá, aquelas ações que você se arrependeu. Ele conhece as palavras que você falou e se arrependeu de ter falado. A onisciência de Deus sobre nós nos enche de temor. Sabendo que Ele conhece tudo o que pensamos, o que a gente pode fazer é nos chegar a Ele, nos voltar a Ele em arrependimento. Senhor, tem misericórdia. Como posso dizer, estou temeroso, porque sei que Tu conheces tudo. Estou envergonhado pelos meus pensamentos que não Te agradam. Ó Senhor, me perdoa, porque Tu conheces todos os meus pensamentos. Tu sabes o que eu pensei e não falei. Tu sabes o que eu pensei em fazer. Tu conheces todos, cada um dos meus pensamentos, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de mim. Que diz o verso 3: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. O Senhor conhece a nossa carreira, o Senhor conhece os nossos planos, o Senhor conhece os nossos intentos, o Senhor sabe o que vai dar certo e o que não vai dar, o que não vai dar certo e o que vai dar para os nossos olhos, porque aos olhos dele nada nunca dá errado. Às vezes que erramos, o Senhor instrumentaliza dos nossos erros, dos erros das nossas trajetórias, dos erros dos nossos caminhos, para que nós nos acheguemos a Ele e para que nós voltemos para Ele em arrependimento pelo que a gente faz que não dá certo, porque não é do agrado dele, não é da vontade dele, não dá certo, e ele se instrumentaliza desse não deu certo para tratar ao nosso coração, porque a palavra diz que todas as coisas, inclusive os erros que você comete, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados segundo o seu propósito, que às vezes nós sabemos qual é o propósito e às vezes nós não sabemos qual é o propósito. Há um propósito, portanto, celestial em nossa profissão, em nossa família, em nosso caminhar. Há um propósito celestial na nossa atenção em ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Verso 4 diz: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, conheces todas. Isso nos ensina a sermos moderados no que falamos, precavidos, atenciosos nas palavras que dizemos e não voltam. Chamadas pensadas e chamadas impensadas, boas e ruins, nós proferimos bênção e nós proferimos também maldição. Nós proferimos coisas ruins, dizemos coisas ruins.
Deus quer nos mostrar que a nossa carne nos ensina a dizer e fazer coisas ruins, mas Ele nos ensina a fazer coisas que são do agrado dEle. Que nós possamos a cada dia escolher a boa parte, falar palavras de bênção, falar palavras que Cristo falaria, falar palavras que realmente, de fato, glorifiquem a Deus. Verso 5: Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Perceba, Ele está em todos os lugares, Ele está no nosso redor. Nós vamos ter temor ou vamos ter prazer em sua presença? Nós vamos fugir da sua presença com medo, porque a gente está fazendo coisas as quais Ele não se agrada? Ou nós nos alegramos, nós nos achegamos a Ele, porque nosso prazer, como cantamos, é estar na presença de Deus, onde flui o amor, onde o Senhor derrama a sua bênção e a vida para sempre. Saber que Ele está em todos os lugares deve gerar temor e também prazer. Temor no sentido de reconhecer a sua soberania. Prazer no sentido de ansiar pela sua presença. Ansiar parecer cada vez mais parecido com Ele. De glória em glória, cada vez mais parecido. Verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Sobremodo elevado. Não posso atingir. Os atributos de Deus são insondáveis porque Ele é infinito, soberano, onisciente, onipotente, onisciente, mas Ele comunica os seus atributos a nós. Ele nos revela coisas que para nós são coisas plenas e absolutas. Ele nos revela tudo o que nós devemos saber a respeito dEle. Ele é insondável, Ele é muito maior do que a gente pode pensar, mas tudo que Ele nos ensina a pensar, nos leva a ter um entendimento, vamos dizer assim, completo, no sentido de que Ele revela a nós tudo o que nós precisamos saber a respeito dEle. Como filhos, de fé em fé, de glória em glória, nós prosseguimos em conhecê-lo, cada dia mais perto da estatura do varão perfeito, quando estaremos no corpo incorruptível, o contemplando face a face. Podemos não vê-lo plenamente, podemos vê-lo por um espelho e podemos refleti-lo. Podemos ser a sua luz. Um foco de luz atrai a atenção. Então, nós podemos fazer isso, atrair a atenção. Porque nós somos luz. Todos nós vemos, todas as pessoas nos veem e nos veem como luz ou como participante das trevas. Verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? É impossível fugir dos olhos de Deus. É impossível fugir da vontade de Deus. Que o diga Jonas. Que o diga Moisés. Quando ouviu a voz de Deus na sarça e disse: não posso porque não sei falar. E Deus o respondeu: quem foi que deu língua ao homem? Quem foi que deu boca ao homem, Moisés? Tantas vezes Israel se desviou, tantas vezes Deus o chamou de volta. É impossível fugir da vontade de Deus. É impossível fugir dos planos de Deus. É impossível fugir dos desígnios de Deus. Em qualquer aspecto, seja no da salvação, seja no da perseverança, seja no serviço, seja nos eventos desse século, não podemos fugir do controle de Deus. Impossível.
Verso 8. Se subo aos céus, lá estais. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Deus controla tudo, inclusive as regiões celestiais de trevas, onde habita Satanás e os seus anjos. Segundo a palavra diz em Efésios 6. Ele é fiel, justo, para aqueles que o recebem como filhos e também para aqueles que não recebem. O amor de Deus é indissociável da sua justiça. Ele é plenamente fiel e justo em fazer feridas e sarar, em recolher sua igreja para a sua presença e também é fiel e justo para entregar os homens às suas paixões infames. Nem os que ofendem a Deus fogem de sua soberania. As trevas e a luz são iguais para o Senhor. Ele está nas regiões, controlando as regiões das trevas, controlando as regiões de luz, controlando o caos do mundo, controlando a sua igreja. Nós, igreja evangélica brasileira, muitas vezes parecemos estar confusos. Qual deve ser a nossa opinião? Para onde a gente deve ir? O que a gente deve fazer? De que forma devemos pregar? De que forma devemos adorar? De que forma devemos nos reunir? No que devemos crer? Nós parecemos estar confusos. A palavra de Deus não está confusa. O Senhor Jesus não está confuso. O nosso Deus vivo e verdadeiro não está confuso. Verso 8. Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Glória a Deus. Verso 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Verso 10. Ainda lá haverá de me guiar tua mão, e a tua destra me susterá. Verso 11. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ele está no controle de toda a nossa trajetória, glória a Deus. Às vezes, depois de muitos anos, conseguimos entender o porquê de determinadas situações que não entendíamos no momento e nós questionávamos a Deus, por quê? Talvez a gente pergunte a Deus, por que estamos nas nossas casas? Por que não estamos na igreja? Por que está essa crise econômica, essa crise política, essa crise de saúde? Por quê? Conhecemos que Ele está no controle. Poderemos saber num futuro próximo o porquê, sim ou não. Jó foi um homem que sofreu muito. Tudo que ele tinha, ele foi tirado, ele foi reconstituído em dobro. E ele nunca soube o porquê ele tinha passado por aqueles sofrimentos. Dias maus vêm, depois dias bons vêm. Talvez às vezes a gente sabe, às vezes a gente percebe por que os dias maus vêm. Deus sabe. No caso específico de Jó, Jó não sabia que o que estava em jogo naquela história é exatamente a vitória moral de Deus sobre o inimigo. Esse reflexo está em Gênesis. O teu descendente esmagará a cabeça da serpente. Está na chamada de Abraão, em tuas descendências serão benditas todas as famílias da terra. Está na história de Jó, eu venci. Está plenamente, na plenitude dos tempos, no ministério de Jesus Cristo. Se você quer conhecer um pouco a história por trás da história da salvação, recomendo o livro Meta-História de Rubem Amorese. Nos ensina muito a respeito disso.
E finalmente, versos 11 e 12, vamos reler. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ele é o Criador de todas as coisas todos os dias. Veja tudo que ele enfrentou e venceu. Para ele, absolutamente nenhuma situação é adversa e impossível. Sua situação parece adversa, olhe para a cruz. Muito pesada, muito sofrimento. Para ele, nada é impossível. Ele mesmo disse, eu venci o mundo. Verso 13 até o 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ser da minha mãe. Graças te dou, vejo que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Somos a perfeita criação de Deus, a qual nem a medicina, nem a ciência, nem a biologia, nem a história consegue conhecer plenamente. Você sabia que existe uma projeção dos biólogos e que existem vários animais que não são catalogados, que existem no mundo, mas que nós não temos o controle deles, nós não sabemos nem onde eles estão. Nós sabemos muito pouco a respeito das profundezas dos mares, das chamadas fossas marianas. Sabemos muito pouco a respeito desse mundo. Pensamos que sabemos muito. Mas a criação de Deus é muito mais complexa do que qualquer cientista pode imaginar. Tanto é que o autor do projeto Genoma Humano, o primeiro cientista a catalogar o genoma humano, chamado Francis Collins, ele se tornou cristão depois de catalogar o genoma humano. Ele não acreditava em Deus. E estudando o próprio corpo humano, ele começou a ver, não, isso aqui não pode ser fruto do acaso. Isso aqui tem um design inteligente. Isso aqui tem um criador. Isso aqui é complexo demais. Isso aqui tem uma harmonia muito perfeita, controlada por um criador muito superior a nós, insondável aos nossos olhos e aos nossos pensamentos, como bem disse o rei Davi. Verso 17 e 18. Que preciosos para mim, ó Deus, são teus testemunhos. Como é grande a soma deles. E se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Hino 379 dos Salmos e Hinos. Conta as bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Hino composto por John Wesley. Quisera eu ter 1000 vozes, 1000 línguas eu queria ter, para entoar louvor. Todas as palavras que eu pudesse compor não seriam suficientes. Paulo disse: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como no conhecimento de Deus, como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? A ele pôs a glória eternamente e amém. Nesses salmos, nesse verso 17 e 18, Davi para a sua narrativa para exatamente louvar. Quão precioso para mim, Senhor, é saber que Tu me sondas e me conheces. Quão precioso para mim, Senhor, é saber que Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto.
Quão precioso para mim é saber que a tua ciência é tão maravilhosa. Quão precioso para mim, Senhor, é saber que no oculto eu fui formado. Quão precioso para mim, Senhor, é te conhecer. Se eu contasse os teus pensamentos, eu não terminaria esse salmo. Se eu pudesse dizer o que tu és para mim, Senhor, eu escreveria todos os livros da terra. Contaria e nunca chegaria à soma das suas bênçãos, Senhor. Verso 19: tomara Deus desse cabo do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Só Deus tem o poder de proteção. Só nele nós estamos seguros. Só ele é a nossa torre forte. Só ele é a nossa rocha inabalável. Só ele nos faz repousar em paz em lugar seguro. Só ele nos faz ter paz em meio a uma circunstância de guerra e de caos. Verso 19, 20. Eles se rebelam, os homens de sangue se rebelam insidiosamente contra ti. E como teus inimigos, eles falam malícia. Senhor, os meus inimigos são os teus inimigos. Como é desprezível o estado do homem em inimizade com Deus, separado dele, entregue ao príncipe deste mundo. Como é triste o caminho daqueles que não seguem o caminho de Deus. Como é triste ver pessoas morrendo, sendo consumidas por esse mundo sem nem perceber. Soube de um cantor, um dia desses, que passou a madrugada todinha cantando e consumindo bebida alcoólica, pensando que estava feliz. Pensando que tinha encontrado o prazer, encontrou foi a morte. Versos 21 e 22. Eu aborreço, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Quem conhece a Cristo é testemunha de Cristo. Quem não conhece a Cristo é escravo do pecado e testemunha do pecado. Não há reconciliação entre os libertos por Cristo e os escravos do pecado. Ou você é liberto por Cristo, ou você é escravo do pecado. Não existe meio termo. Não existe um pelar e um pecar. Não existe, não tem conversa. Como se diz, preto no branco, não tem outra saída. É preto no branco, é morte ou vida. Estou parafraseando uma canção do grupo Novo Tom. Verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Nossa oração e nossa comunhão com Deus implica conhecermos quem nós somos diante dele e quem ele é para nós. Quanto mais nós estamos em comunhão com ele, mais ele está em comunhão conosco. Quanto mais o conhecemos, mais ele se revela para nós. Quanto mais o conhecemos, mais somos cheios do Espírito Santo. Verso 24, finalmente. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele tira de nós o jugo da morte e nos dá a vida eterna. Quem tem a vida eterna está liberto de tudo o que significa morte. Você quer ser liberto da morte? Você que está com medo da morte, você que está com medo do mundo, você que está com medo do caos, você que está com medo da doença, você quer ser liberto? Creia em Jesus. Você quer ter a salvação?
Crê em Jesus. Você quer ter a cura maior do que a cura do corpo. Você quer ter a cura da alma e do espírito. Crê em Jesus. Diga a Ele nesta hora: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que você possa, nesta noite, reconhecer ao Senhor como seu único e suficiente Salvador pessoal. Seja liberto em Cristo. Receba a salvação. Vamos nessa hora louvar a Ele.